Sejamos todos nós, nesse momento, canais vivos, para permitir que a luz que jorra sobre esta tenda de trabalho, nesta casa, construída com tanto amor pelos nossos amigos invisíveis. Nós, como canais vivos, não importa onde estejamos, seja aqui nesta sala, seja na sala de baixo, se houver alguém, mas nos outros ambientes da casa, que se tornam um, como canais, podemos cumprir uma tarefa verdadeira. Temos ouvido, através das instruções dos amigos, que nos cercam com um amor incondicional, que nos sustentam e trabalham pela nossa evolução. Um canal, a imagem mais perfeita de um trabalhador, de um filho do divino, e se entende imagem e semelhança do Criador, do nosso Pai, da nossa Mãe. O canal não acumula, o canal não faz, então, trabalho nenhum que leve à estagnação ou cristalização, que são as características mais próprias da personalidade ou do ego humano, quando se desvirtua o único pecado, que é a separação da fonte. A estagnação sem porta de saída significa a morte. Um canal ao contrário, um canal de luz, que recebe e entrega, que faz passar por si aquilo que não lhe pertence, mas que lhe preenche ao mesmo tempo, e aquilo que entrega aos seus irmãos, em consciência de unidade. O canal é o de todos. A melhor imagem é o Filho ou a Filha de Deus conscientes. Nessa noite de hoje, possamos nos compreender como esses canais, onde a luz em plenitude não encontra obstáculos, nem em nenhum momento se cristaliza ou se faça estagnada. Que esta luz que passe por nós, talvez a única coisa que pudermos fazer é colori-la com o nosso amor e a nossa consciência. Mas essa luz passe por nós e realize a sua obra dentro de nós, na unidade que temos com nossos irmãos, com a vida, com o universo, com a criação inteira. Ela realize o seu trabalho onde seja. E podemos ter a certeza de que será em todo lugar. Porque assim é. A unidade resplandeça na nossa consciência e resplandeça de uma vez para sempre a consciência da humanidade inteira. E nós, nessa pequena tenda de trabalho, que não busca ser nada mais, nem maior, nem acima de nada, mergulhemos nessa consciência para fazermos a obra que realmente vale. Que hoje seja mais um dia onde essa obra avança um passo a mais dentro de cada um de nós.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Todos que estão aqui na casa, pela primeira vez, de sempre, amém. Deus pela cabeça de vocês. Antes eu queria fazer um comentário antes de a gente começar. O dia hoje é importante, o Otton já veio e trouxe, lembrou muito bem, o dia 13 de maio ser comemorado em homenagem a essas entidades que tão poucas pessoas entendem. Eu me lembro do Dr. Luiz Rocha Lima, aquele que para mim é um instrutor de espiritualidade. É o guru a quem eu fui entregue pelas entidades a quem o Otton se refere ao trabalho espiritual que a minha avó, mãe de minha mãe, fez desde que ela, como filha de imigrantes, com 8 anos de idade, ela aparece uma mediunidade espontânea que chocou toda a família católica, imigrantes chegados recentemente ao Brasil, sem nenhum contato com a cultura brasileira. As entidades que apareciam por ela eram exatamente entidades de pretos velhos, caboclos. E o Rocha Lima, depois a me explicar que essas entidades, uma boa parte delas, quase todas, eram entidades de altíssima evolução que, por uma extrema humildade e para poder falar com absoluta intimidade, sem nenhuma distância, poder falar com todos indistintamente, usavam essa aparência e também para mostrar que a humildade era de todas, talvez uma das maiores ou a maior virtude, a humildade verdadeira. Oi aqui ou oi ali? Não fale oi. Eu vou cantar ele, e aí tu não tem Tá bom. Não te atrapalha isso. Não, isso não muda, fica aqui mesmo. Não sei. Esse é do Espírito Santo, você fica tudo. Eu vou falar um oi, ver se fica minha voz. Alô, alô, alô. Ouviu? Oi. Não ouviu a minha? Ouviu minha voz? Oi. Tá ok? Trovão. O obsessor foi forte. Precisando de obsessão no microfone. Agora desliga esse aqui. Esse continua vindo lá embaixo. Não, Eu mexi aqui, assim, com os fios aqui, podem entrar, ver se está ok lá. não, eu acho que é o contato aí na mesa. Pronto, já foi. Bom, sem continuando a história, o Rocha Lima assinalou isso, e uma coisa que eu até já tinha testemunhado. Então hoje, nesse dia, mais então uma razão para a gente homenagear. E já que o Otton toca nesse evento da sua vida, só para a gente mostrar como a gente fala de família, que a gente está falando sério, não é uma coisa apenas de retórica, né? Nós somos uma família espiritual. O Otton, nós fomos aproximados através do Frei Luiz, depois daqui, mas as nossas vidas tinham uma ligação a que se refere através do Jair Rubim, que era um grande médium, né, que comunicava o Pai Aquino, o Mestre Piac, tantas outras entidades, e que foi filho de criação da minha avó, mãe de minha mãe. Foi criado na sua casa, na casa onde ela morava, no Grajaú, criado junto com vocês, né? Era mais velho, mas enfim. E a vida depois, né, mostra que esses laços que são aparentemente desconectados têm uma conexão muito mais forte do que parece. Então salve os pretos velhos, no Deus de hoje. Eles possam receber o nosso carinho. Vamos lá. O dia é um dia interessantíssimo. Hoje, dia 13 de maio, a gente fala da mensagem universal de Fátima, dentro do espírito que essa casa se propõe. E, aliás, também hoje é o dia, o Michael lembrava bem, trouxe até umas mensagens aqui. Para quem lembra, em 2002 foi o dia que nós começamos o trabalho aqui na Rua Assunção. 13 de maio de 2002. Nós já vimos desde 2007 lá na Gávea, e aí, em 13 de maio de 2002, começamos aqui, não aqui, lá embaixo, com cadeira de plástico, de 1900
Aqui em 2002, 13 de maio, a casa em 97. Eu falei 2007, né? 97. O Einstein não está tão presente ainda na nossa vida que a gente fala que começou em 2007 e depois foi parar em 2002. Esse dia é um dia especial, sim. O evento que aconteceu em Fátima, em 1917, é especial, sim. O que a gente quer ter hoje, a felicidade de fazer, é passar para vocês um significado mais profundo, apesar dessa história ser uma história belíssima, ela por si só já valeria aqui um bom contador de histórias, que eu já vou avisando que não sou, para contá-la para vocês, porque ela é fascinante pela sua própria natureza, ainda que a gente a observe apenas nesse aspecto. Mas se a gente vai mergulhando mais profundo, a gente vai vendo coisas muito sérias, muito interessantes, e com uma característica, falando de humildade, a gente percebe quanto o processo de assinalar a humildade estava fundamentado e era fundamental em tudo aquilo que se propunha pela espiritualidade superior através desse evento e de outros, assinalado com humildade o tempo inteiro, tanto que a percepção passa através de crianças. Crianças que a mais velha tinha 10 anos. Então, hoje uma criança de 10 anos é esperta, mas vocês imaginem em 1917. Mas era um processo que não aconteceu ali, por acaso. Ele não estava restrito àquele momento, e eu queria começar contando para vocês um pouco do contexto. Fátima acontece como parte de um processo que não se restringia à Igreja Católica, apesar de ter vindo no seio da Igreja Católica, no sentido de aparecer com a sua linguagem, ser mostrado dentro da sua linguagem. Mas se a gente olha com esse olhar que a gente procura ter aqui na casa, de abrir um pouco mais o nosso olhar e perceber as coisas que estão por detrás das aparências, a gente percebe que há, sem desmerecer em nenhum momento, ao contrário, a importância da própria igreja estava ali, explícita, e ela ter abrigado o evento. Mas uma coisa era mais profunda. O contexto que leva a Fátima, não é tão antigo quanto a humanidade, mas ele era mais agudo desde o século XIX, que é um século, eu sempre falo isso aqui, alguns de vocês já devem ter ouvido, é um século fundamental na história da evolução humana. E em todos os níveis, em todos os aspectos. Um aspecto que a gente podia chamar de positivo, ele traz, no século XIX, uma transformação completa do pensamento humano, nas ciências, no pensamento filosófico. A gente pode enumerar aqui os grandes filósofos do século XIX, né? Enfim, todos já que a gente conhece, mais alguns, os cientistas do século XIX. E no campo da espiritualidade, a gente tem movimentos espirituais poderosos acontecendo em simultâneo. Ao longo do século XIX, nós vamos ter, né, desde as transformações trazidas pelos eventos que vieram levar à codificação espírita, que foi a explosão, desde o século anterior, nós já tínhamos com Swedenborg e outros médiuns, no século XVIII, a explosão de percepções extrasensoriais, mas esse movimento no século XIX vai ganhando força até o seu meio, mas em paralelo a isso havia muitas outras coisas acontecendo. Nós vamos ter, por exemplo, dentro do islamismo, como que uma última tentativa de frear o que se tornou depois do fundamentalismo islâmico tão triste, o surgimento de Baha'u'llah e do que nós chamamos da filosofia Bahá'í. Quem vai a Israel hoje vai lá, vem em Haifa, o templo Bahá'í, onde está lá enterrado Baha'u'llah, e quem vai se debruça sobre a filosofia Bahá'í vê a beleza ecumênica que vem daqueles ensinamentos. A gente teve no início, enfim, os Bahá'í. Vamos ter a teosofia com Blavatsky e tantos outros surgindo como uma tentativa de unir ciência e religião dentro daquele contexto. Vamos ter no Oriente os movimentos que preparam a revivescência da cultura védica, da tradição védica, a ser trazida para o Ocidente, nas mãos de Ramakrishna, nas mãos de toda a linha de gurus da Self
que são venerados pela Self-Realization Fellowship, Lahiri Mahachai, Mahavatar Baba, de Swami Sri Tesso, lembrando a importância de Bhagavan Krishna e a sua unidade de ensinamentos com aquilo que o Cristo em Jesus veio trazer, e todos aqueles que o precederam dentro da tradição hebraica. Nós vamos ver o surgimento do Hassidismo no judaísmo, com uma renovação da espiritualidade judaica. Isso tudo no século XIX. E vamos ver, eu vou fazer um parênteses aqui, para falar um pouco mais, que esse é o tema de hoje, no catolicismo surgir um movimento muito definido, que vai começar logo no início do século XIX, no seu primeiro triênio, no fim dele, em 1830, em Paris, com a visão de Catherine Labouré, da senhora que se intitula a Senhora das Graças. Segue-se logo após, no intervalo de 27 anos, em Lourdes, Bernadette Soubirous novamente vê a senhora, e 60 anos depois, já dentro do século XX, o fenômeno de Fátima. Eu paro aqui para a gente voltar ao século XIX, porque apesar de tudo isso que a gente fala de beleza, há no século XIX um paradoxo. A humanidade, apesar de ter na sua cultura ocidental se desenvolvido extremamente, pois havia acontecido a Revolução Industrial, as indústrias de todo tipo floresciam na Inglaterra, na Alemanha, começavam na Europa inteira a se manifestar, mas nós temos, a partir da Revolução Francesa, um movimento que surge dentro do idealismo e se transforma numa expressão da barbárie humana seguidamente, vamos ter o retorno do egoísmo humano sob a forma de tentativa de estabelecimento de impérios e de países que se transformariam em luta por poder e guerras fratricidas, guerras entre povos, que tomam o século XIX, desde Napoleão Bonaparte da sua queda, e depois não para mais. Nós vamos ter duras revoluções com o surgimento da filosofia marxista, duras revoluções. A França, por exemplo, é quase que destruída por uma revolução de 1848. Vamos ter exemplos na Inglaterra com revoltas de todo tipo, e vamos ter países estabelecendo guerras para crescer fronteiras. E isto não vai parar, apesar do movimento, e agora vamos voltar à Igreja Católica, que era prevalente dentro da cultura ocidental naquele momento, não vai parar apesar das tentativas que o Alto faz, muito claras, ao manifestar 3 vezes a figura maternal divina através da mãe de Jesus, naquele momento dentro da Igreja Católica era venerada. Essas guerras vão se estender até o que é conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Uma sequência interminável de conflitos políticos que vai explodir na Primeira Guerra Mundial, onde morrem dezenas de milhões de pessoas. O evento de Fátima se dá, portanto, em 13 de maio de 1917. A Primeira Guerra Mundial havia começado em 1914. Em 1917, nós tínhamos 3 anos de morticínio violento, a Europa estava dizimada. Portugal, que ficou mais ou menos ileso a essa e depois a outra guerra, se manteve sempre à parte. Portugal é um país especial. Vamos falar disso aqui, porque Fátima acontece em Portugal, não é por acaso. Ali, o Alto se manifesta em 1917, como que a lançarem um apelo de espiritualização, que é lógico que não perde o seu valor, mas nas comunicações da senhora, que aparece aos 3 meninos, fica muito claro que a mensagem dela se propunha a uma ação e a um efeito imediato, e ela propõe isso como algo absolutamente passível de ser testado, mas também é um efeito de longo prazo, que continua valendo, e portanto nós hoje estamos aqui, falando daquele evento de 1917, não como algo histórico que passou e que teve uma mensagem que valia porque a Primeira Guerra Mundial estava no ponto de terminar,
mas deixando esfacelada uma civilização, e havia grande chance, como houve efetivamente, infelizmente, se começar uma outra pouco tempo depois. Pouquíssimo tempo depois. Ora, esse é o contexto, porque sem ele, o evento pode ser visto apenas como um evento ligado a uma religião específica, a uma percepção caridosa, e vai perdendo a sua força. Desculpem, não perde, mas a percepção do evento perde a força para aqueles que vão passar superficialmente por ele. Por isso a ideia de chamar essa mensagem universal de Fátima. Uma outra interessante coincidência que nos aproxima hoje aqui, e esse dia é um dia especial, porque também amanhã se dá o evento chamado do Pentecostes, ou da Festa das Semanas, entre os hebreus, chamado Shavuot. Ano passado nós falamos aqui, porque caímos quase que exatamente perto, que é fundamental, porque é importante que a gente lembre, e não deixe nunca de lembrar, que Jesus viveu naquele contexto histórico como um hebreu. E as festas hebraicas eram respeitadas por ele porque tinham todo um... Não eram festas, eram eventos cósmicos. Eram fendas vibracionais que acontecem durante o ano, que expõem o planeta e a humanidade que nele vive a determinada faixa vibratória, e que a gente pode aproveitar ou não. Jesus, uma pessoa, um ser que tinha uma consciência crística, tinha plena ciência e sabedoria disso, então não fazia festa pela festa, fazia em consciência de ligar e de conectar o nosso ser interno a esse processo que nos leva à nossa identidade divina. Shavuot era uma delas. É uma festa importantíssima, porque são contados a partir da libertação do deserto, no dia de Pêssar, quando se sai do deserto, da libertação do Egito, e que o povo vai ao deserto, são contados 49 dias de purificação, e no 50º dia, a festa das semanas, ou as completas 7 semanas, o povo todo ao redor do Monte Sinai assiste Moshe, que já havia subido, receber numa noite, numa madrugada esplendorosa, em que o monte inteiro se cobre de luzes, em que o som do shofar é ouvido por todo o povo, que se prostra, recebe-se a Torá, que muitas pessoas entendem que foram os 10 mandamentos ou as 10 pronúncias, mas não foi só isso. Foi todo um código de vida que foi decifrado ao longo do tempo pelos sábios, inclusive por Jesus. E foi um primeiro a exclamar, isso está muito claro no Evangelho de Lucas, estou fazendo uma digressão rápida aqui, porque amanhã é Shavuot, então o dia tem esses dois aspectos, né? Ele disse, quem tirar um centímetro, um ponto da lei, não pode fazer. Ele falava com consciência de causa, porque tirar um ponto significa matematicamente você desfazer toda a estrutura de matrizes multidimensionais que está posta através daquelas letras que compõem a Torá. Então Jesus dizia, quem tirar o ponto dali está mudando tudo, então não pode. Ora, ele tinha consciência disso, tanto é que no dia de Pentecostes, os seus discípulos reunidos para a vigília de Shavuot, porque se faz por costume ter uma vigília noturna até a manhã do dia seguinte para se conectar com aquele momento em que Moisés e o povo estavam recebendo na madrugada a Torá, os seus apóstolos fechados numa sala. E lembrem-se que estavam fechados depois da Páscoa, e a Páscoa foi quando Jesus havia sido crucificado, e logo depois reaparece aos seus discípulos. Os discípulos fechados ainda em Jerusalém, em número de 13, porque eram 12 e mais a mãe, recebem dentro da sala, é descrito como a sala toda mexe, sons, luzes, e o que é trazido pela tradição como línguas de fogo caem sobre os seus discípulos, e eles passam depois daí a ter um estado de consciência completamente diverso daquilo que eles possuíam. Eram pescadores simples, com poucas habilidades, e se transformam em pessoas extremamente difusoras de luz. Então houve uma mudança de estado de consciência.
Portanto, essa mudança de estado de consciência faz parte do conceito fundamental de Shavuot. O 13 é um número, vamos voltar ao 13 de maio, que não é por acaso. Aliás, o processo de Fátima, todo ele não está, em nenhum momento, não há um ponto de acaso ali. Ele existe em 13 de maio porque 13 é um número sagrado dentro da percepção espiritual em várias tradições. Para muita gente é um número de azar, mas gente esperta, tipo Zagalo, por exemplo, e outros, entendem que é um número de sorte. E é mesmo. Existem os 13 atributos de misericórdia da divindade, que são aqueles que movimentam a graça divina. E esses 13 atributos de misericórdia duplicados levam ao número do tetragrama, que é 26. Portanto, 13 mais 13, a união do masculino e do feminino, leva a 26, que é o número da criação. Portanto, Fátima não está em 13 de maio por acaso. Agora vamos para a história, porque eu acho que a história é bonita e depois a gente vai trafegando pelos significados mais profundos, eles equivalem, mas vale a pena a gente contar. Eu até trouxe aqui uma cola, vocês me desculpem, mas é uma cola que eu achei em Fátima. Um livro que até eu recomendo, são as Memórias da Irmã Lúcia. Aqui vocês estão vendo a fotografia de uma das crianças, a última que ficou no mundo até 90 anos de idade, Lúcia, que era mais velha e, portanto, aquela que estabelecia uma comunicação mais direta com a manifestante. E ela escreve memórias, e são muito interessantes, porque aqui ela descreve o caráter dos seus dois primos, e os eventos que acontecem, tudo aquilo pela percepção espiritual dela, que apesar de católica, nos dá pistas extremamente interessantes do processo espiritual que acontece ali, aquilo que eu falei, e do que está à disposição nossa ainda hoje. Processos como esse não morrem, estão sempre à nossa disposição. A gente entendeu lá, em 1930, ela se manifesta em Paris, dizendo que ela é a Senhora das Graças e que derramaria graças àqueles que pedem e àqueles que esquecem de pedir. Ela recomenda que não esquecessem. Em Lourdes, ela se anuncia como a Imaculada Conceição. A gente abdicando apenas a visão religiosa católica, essa expressão Imaculada Conceição é profunda, porque Imaculada Conceição nos remete à percepção teológica do pecado original ou do sem pecado. A Imaculada Conceição, porque o pecado original ele contempla que você não tem uma concepção imaculada, tem uma concepção com pecado. Isso afastando e desbastando as tradições religiosas bobas, vamos chamar assim, nos faz entender uma outra coisa. O que é a Imaculada Conceição? Nós todos somos seres que no nosso interior temos uma identidade imaculada. Nós fomos concebidos, criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Portanto, esta criação é sem pecado, é imaculada. E nós somos, como seres criados, receptores dessa luz criada. E, portanto, a nossa concepção é imaculada. Aquele ser que se mostra sob a forma de mãe, naquele momento, a mãe de Jesus, mas ela é um arquétipo feminino altamente poderoso, se manifestando em 3 movimentos: graça, concepção imaculada. Em Lourdes, novamente é uma criança que não tinha 9 anos, mas tinha, se eu não me engano, 12 ou 13, Bernadette. E depois, em 1917, no clamor da guerra, ela vai voltar a aparecer a 3 pastores, se revelando como alguém, e aqui ela já tinha dito isso antes, mas nesse momento ela se revela como, ela se chama a Senhora do Rosário, porque todo o enfoque é no poder da oração, no poder real da oração, não no poder teológico, nem no poder ritualístico, nem no poder de simplesmente se cumprir uma recomendação e orar porque ora, mas no poder real, realizador desse estado de oração.
E são esses meninos, e quem eram esses meninos? A Lúcia, nessa memória, ela conta com muita graça, contando um pouquinho de história. Portugal, como vocês sabem, era um país agrícola, extremamente atrás da Europa, já desenvolvida, já guerreando, que ali ficava meio que... Só que estabelecido Portugal num ponto de vibração. Portugal é um país muito especial. Ele foi formado, né, num cadinho de espiritualidade muito interessante. Não adianta, a gente não tem como estender muito isso hoje. Mas só para a gente saber, Portugal é onde o primeiro país que se individualiza na Europa. Ele surge sob a mão dos templários, que permanecem em Portugal todo o tempo, mesmo depois da sua destruição na França, e dos sufis, dos árabes e dos judeus, dos sábios judeus. Portugal surge nesse cadinho como país, onde havia uma convivência extremamente interessante, que houve até 1500, e nesse processo se criou uma espiritualidade, e é um país onde há centros espirituais intensos. Há um companheiro nosso, Zé Trigueirinho, que tem um livro sobre a região de Fátima, onde se inclui a cidade de Tomar, onde estão os centros templários portugueses. Templários não se estabelecem à toa, não se estabeleciam à toa em lugar nenhum. E quando foram para Jerusalém, trouxeram a concepção que era necessária de que Deus é mãe também. Tanto que a devoção mariana vem pela mão templária. Até então a Idade Média, chamada Alta Idade Média, quando os templários florescem, você não tem a devoção mariana muito clara na Igreja Católica. Ela vai aparecer dentro da civilização que criou as catedrais góticas, todas elas postas sobre chakras vibratórios da Europa. Em Portugal, em especial, naquela região onde se encontra Fátima, onde se encontra a cidade de Tomar. Trigueirinho, por exemplo, diz que ali existe um centro intraterreno chamado Lis, que é um centro responsável pela formação espiritual da Europa e também das civilizações que a Europa transportou para a América. Desculpe, independente da gente aceitar isto ou não, não é só ele que diz isso. Independente de se aceitar que existam centros intraterrenos ou não, o fato é que quem vai ali sabe, porque vai sentir, que está num processo diferente. Essas crianças nascem no meio de uma cidade muito pequena, chamada Aljustrel. A cidade de Fátima praticamente não existia, era muito pequenininha, era uma vileta, do mesmo tamanho de Aljustrel, e uma região que havia sido dominada pelos árabes. Tanto que esse nome, eu acho também que é muito significativo isso, né? Fátima, o nome da filha preferida do profeta Muhammad. Então, é interessante isso, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito simbólica, porque o fato da cidade Aljustrel também é um nome absolutamente árabe, né? Tudo que tem Al no seu prefixo. Muito bem, aquelas crianças eram crianças normais que andavam ali. A Lúcia descreve, a Lúcia era mais velha, com 10 anos, seus primos Jacinta e Francisco, hoje tem o cravo, vem tudo aqui, vou precisar. O cravo e o gengibre, desculpa. Ai, vamos lá. Os três eram crianças normais, que viviam brincando. E a Lúcia descreve muito bem os seus dois primos, Jacinta principalmente, que é a figura principal dessa história. Era uma menina de 7 anos, quer dizer, olha, ela era ótima, muito querida, mas com ela era assim, a brincadeira tinha que acontecer como ela queria. Se não fosse, ela ficava quieta lá, amarrava o burrinho, como diz a minha avó, usava até essa expressão, e ficava de burrinho amarrado até todo mundo voltar e fazer como ela queria. Adorava um baile, quando tocava o vira, eles ali na igreja, na linguagem católica, ela assim, a gente pecava muito, porque bastava a gente ouvir uma sanfona de um pastor que os três já saíam bailando, e a gente adorava isso. E cresceram os três, e um ano antes, Lúcia vê as primeiras manifestações que quem olha e tem um conhecimento um pouquinho de espiritualidade e de ciência espiritual, identifica com clareza um fenômeno de materialização em curso progressivo. Em 1916,
ela e outras colegas que não eram seus dois primos estavam andando ali em volta, é um local pedregoso, cheio de pequenos vales, pedras, oliveiras, azinheiras. E ela andando por ali, olhando um pequeno monte, vê uma nuvem branca e uma luz muito forte dentro dessa. Ela e as outras duas. Essas duas outras crianças jamais participaram dos fenômenos depois. Mas viram esse fenômeno com Lúcia se repetir e elas primeiro saem correndo para casa. Voltam no dia seguinte, veem a mesma coisa. Visão perfeita, materializada. E ela descreve uma coisa interessante. Parecia alguém embrulhado num lençol. Quem já foi uma sessão de materialização sabe que muitas vezes as entidades vêm mesmo embrulhar, como se fosse embrulhar. E ela via aquilo, viu uma, viu duas, viu uma terceira vez, no ano de 1916. E neste ano de 1916, ela já com seus dois primos, Francisco e Jacinta, caminhando pelo monte, são surpreendidas por essa visão de luz que vai chegando para elas e os põe aterrados. E aquele ser embrulhado no lençol se revela como um rapaz de 15 anos, praticamente, todo iluminado, e que diz a eles que eles tinham uma missão, se eles queriam cumprir uma missão que tinha sido mandada a eles por Deus, ou pela Senhora. E eles dizem, claro que, olha, vocês não têm que entender que vocês têm que aprender a rezar todo dia, vocês têm que parar de ser isso, aquilo, tem que entender que Deus quer fazer por vocês muitas coisas, mas vocês precisam se colocar aptos para isso. E eles, muito aterrados, completamente aterrados com aquela visão, ficam depois se descrevendo tão cansados que não puderam sair dali até o pôr do sol. Porque é também um fenômeno altamente conhecido por quem trabalha em sessões como essas. Esse rapaz, numa segunda visão, no poço, que eles tinham um poço no fundo da casa dos pais de Lúcia, aparece para eles no meio da gente, estavam brincando, dançando, e o anjo, um pouco, eu acho, rígido demais, chega e diz, vem cá, vocês estão fazendo o que aí brincando? Vocês têm que rezar pelas pessoas que estão sofrendo, a missão de vocês é rezar pelos pecadores, é rezar para que as pessoas sejam libertadas, vocês estão aí. E eles tinham uma mania, conta a Lúcia, de quando rezavam um terço, para poder brincar mais rápido, eles faziam um terço, pegavam a conta, em vez de rezar Ave Maria, cheia de graça, no convosco, e aí, seguindo, ele fazia Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 10 Pai Nosso. E um de novo, e rapidamente acabava. Assim. Quando o anjo falou pela segunda vez, diz que o Francisco vira para ela e fala assim, então eu acho que agora a gente não vai poder mais rezar o terço assim, né? Nós vamos ter que rezar inteiro. Eu acho que sim. E a Jacinta começa a se mostrar, apesar da sua meninice de 7 anos, aquela que mais tomava para dentro dela a percepção de que eles tinham que trabalhar pelos pecadores. Eles têm que fazer sacrifício. Que sacrifício a gente faz? Nós temos que, sei lá, vamos dar o nosso lanche para os pobres ou para as ovelhas, porque naquele momento a Lúcia, a sua irmã mais velha, que era pastora do rebanho dos seus pais, cresce, vai ser costureira e ela vira pastora e os dois que eram muito agarrados com ela pedem a mãe para se transformar em pastores também, e aí as mães concordam e os 3 passam a ser pastores do rebanho das 2 famílias. Nessa história eles davam a merenda para as ovelhas, davam a merenda para o pessoal mais pobre que passava perto deles, tudo no sacrifício de poder ajudar os pecadores. E estavam continuando a fazer isso, o anjo vem uma terceira vez. E aí ele se diz a eles, ele chega e a cena é muito impressionante. Eles estavam num outeiro, num monte, o anjo aparece, chega para eles agora com uma clareza total, manda que eles se ajoelhem e ele traz um cálice na mão. E ela diz que ele pega o cálice, ele larga o cálice no ar, o cálice fica em levitação, e de dentro do cálice ele tira hóstias e dá para eles, dizendo assim, olha, vocês têm que rezar da seguinte forma, eu adoro a Deus, adoro a Jesus, adoro ao Espírito Santo, e que eu possa, com isso, fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer para que todas as pessoas também tenham esse amor. Ensina essa oração para eles e diz, eu sou o anjo de Portugal. Vocês não tenham medo, porque está reservado a vocês um trabalho. Vocês querem fazer? Eu pergunto pela última vez. Eles dizem, eu quero. 3 crianças.
Entra o ano de 1917, chega o dia 13 de maio, eles estão pastoreando uma propriedade dos pais da Lúcia. Ela conta que eles levavam as ovelhas até um determinado lugar que se chamava Barreiro. Eles sobem, deixam as ovelhas ali, na hora do almoço eles vão brincar um pouquinho. As ovelhas ficavam ali, tinham outros pastores um pouco para perto. Eles sobem um monte, onde hoje quem foi ao santuário, onde está localizada a basílica, quem vai lá sabe que ela tem uma inclinação um pouco mais alta. Então eles estavam ali em cima e de repente, como que um relâmpago. Fenômeno parecido com o que acontecera antes com Bernadette, 60 anos atrás. Bernadette também, em Massaguelli, é despertada por um vento forte, por uma luz. Eles não sabem que luz é essa, mas eles entenderam que era um relâmpago. Fazer, vai chover, vamos embora. Aí eles descem um monte, em direção às ovelhas que estavam ali embaixo. Novo relâmpago. E quando eles vão em direção a uma pequena árvore chamada azinheira, em cima dessa árvore estava uma luz enorme na forma de uma silhueta humana, que como que os atrai. E Lúcia descreve o seguinte: eles são atraídos para aquela luz como que puxados por uma força. E vão até um ponto de ficarem a uma distância tão próxima como 1 metro. No meio dessa luz está uma senhora, de rara beleza, que ela descreve brilhando mais do que o sol. E essa senhora olha para si: não temam, eu não vos faço mal. Os meninos de joelhos, e ela diz assim: o que Vossa Missê quer de nós? Ou melhor dizendo, o que Vossa Missê me quer? Lúcia falar. E ela diz: eu quero que vocês venham aqui por 6 meses seguidos, todo dia 13, porque eu tenho muitas coisas para dizer. É preciso que vocês rezem, o mundo precisa de oração, e é preciso que vocês rezem pelos pecadores, é preciso que vocês rezem por aqueles que estão presos no inferno. Depois nós vamos entender coisas importantíssimas dentro desse discurso. É preciso que vocês rezem, e vocês, eu já vou logo avisando, vocês vão sofrer, porque esse não é um trabalho fácil, mas o sofrimento pode servir como mais ainda auxílio para aqueles pecadores. E logo eu levo vocês para o céu. Eu vou levar logo a Jacinta, ela foi direto ao encontro. Eu levo a Jacinta e levo o Francisco. Lúcia, você ainda fica um tempo. Aí, elas ouvindo aquilo, dizem, aí essa é a coisa mais importante, depois que elas olham a descrição, a luz é uma luz, mas ao mesmo tempo não cega, elas abrem, olha isso descrito por crianças de 10 anos. Ela abre as mãos, e das mãos sai uma luz que como que os puxa, e eles dizem simplesmente o seguinte: aquela luz era Deus, e nós nos sentimos parte dessa luz, e era como se Deus vibrasse dentro de nós, e nós estávamos em Deus. Mas isso não há como dizer. Nessas memórias ela refere isso sempre, na Igreja Católica, que você tem que estar sempre se referindo a um superior. Ela diz: reverendíssimo, excelentíssimo, não tem como dizer o que era. Nós somente sabíamos que aquilo era Deus e que nos mostrava Deus, não há como dizer mais nada do que isso. Nós ficamos embevecidos, e de repente a senhora se recolhe, levanta, levita e vai se afastando, e ela descreve que aquilo, como se aquela luz que estava dentro deles vai abrindo caminho, como se o céu fosse abrindo, ela fosse se afastando, e desaparece. E eles ficam ali, e a Jacinta diz assim: mas que senhora tão bonita! Essa imagem é muito bonita, essa senhora. E elas assim: não vamos contar isso para ninguém. E foram para casa embevecidos com aquilo, não vamos contar isso para ninguém. Aí no meio do caminho a Jacinta volta e diz: mas a senhora era tão bonita. Esse ai lá que vais contar, e que eu já disse que vais contar. Mas não vou. Bom, foram para sua casa. 1 hora depois vem a mãe da Jacinta: o que é isso? E aí começa o drama, e começa tudo que a gente conhece sobre Fátima. No dia seguinte eles se encontram, e ela diz: eu falei que você prometeu que não. Mas havia uma coisa dentro de mim que não me deixava falar. E no primeiro momento ninguém acreditou em nada. As mães não acreditaram em nada, e eles sofreram muito com isso, demais. Só para vocês imaginarem, porque a gente não tem muito tempo para contar, mas preciso de coisas importantes aqui assim. Eram 6 meses seguidos, mas o mês de agosto, por exemplo, não pôde ser lá, porque eles estavam presos numa cidade chamada Ourém, Vila de Ourém, e não foram libertados até a véspera, e foram impedidos de ir ao local.
E aí Nossa Senhora aparece bem na cara onde eles moravam, na mesma cidade, na Vilheta de Aljustrel, num local chamado Valinhos, onde ainda existe lá hoje um monumento que foi uma aparição feita só para eles, e a Lúcia viu o movimento acontecer, manda chamar o Francisco, que estava em casa, o Francisco vem correndo e ela aparece para eles em agosto ali. A última aparição se dá em 13 de outubro, e nessa aparição de outubro acontecem fenômenos espirituais de uma grandeza absurda, a tal ponto que as pessoas acreditaram que o sol havia se tornado prateado, se transformava numa bola e veio descendo, chegou perto das pessoas. Isso foi documentado. Há documentos importantíssimos ao longo desse processo. Essa aparição de 13 de outubro, ela é fantástica, porque claro que não foi o sol. Muitos falam que era uma nave, muita gente diz, por exemplo, que a senhora era projetada por uma nave. Eu não quero entrar nesse âmbito. Sendo isso ou sendo aquilo, isso não tem importância no fundamento do que está em jogo ali ou está em jogo, ainda hoje. Ela, em 13 de outubro, diz: eu vou mostrar para todo mundo que isso é verdade. E realmente o fenômeno acontece, é presenciado por... Vejam bem, da primeira aparição em maio, onde estavam apenas os 3, para 13 de outubro estavam 70 mil pessoas. E a partir dos meses seguintes, em junho já não eram eles só, e todo o fenômeno acontecia com evidências, todo mundo via. Eles falavam: a senhora vem chegando, e eles se posicionavam os joelhos perto da árvore, e todo mundo via uma luz diferente, todo mundo ouvia um barulho, parecendo um zumbido leve, enquanto eles estavam em transe conversando com a senhora, esse barulho permanecia. Nos meses seguintes, e além desse fenômeno, começam a haver luzes pelas árvores, e no dia 13 de outubro, além desse fenômeno solar, todas as pessoas ficaram molhadas de um líquido altamente fluorescente com luzes de todas as cores. Porque o primeiro fechou o tempo, como se o sol escurecesse, as pessoas ficaram todas iluminadas com essa luz, estava chovendo muito, e quando esse fenômeno prateado começou a girar, essas luzes acontecendo com as pessoas, todo mundo ficou de roupa seca. Ou seja, um fenômeno grandioso. Mas a grandiosidade do fenômeno é menor do que o que está por trás. O que está por trás aí? O que essa senhora vem dizer? Vejam bem uma coisa. Ela vem dizer coisas importantíssimas, principalmente dentro do universo católico. E a gente parece para perceber que os católicos às vezes não percebem muito bem isso. Ela vem dizer umas coisas, por exemplo, ela mostra no segundo mês para eles o que eles chamaram de ver o inferno. E é uma visão que, imagine, nos impressiona muito, porque ela mostra, abre-se a terra e eles veem as pessoas ali no meio e descreve, parece uma descrição de André Luiz. E ela, assim, rezem muito pelos pecadores, porque a oração é o único fundamento que retira as pessoas dessa circunstância. Olha, a teologia católica, tanto que a Jacinta, a Lúcia diz, assim, também vem cá, o que é o inferno? Imagina que há 7 anos, o inferno é aquilo que a gente viu. Muitas pessoas ficam lá por quê? Porque elas pecam e vão para lá, mas depois que vão para lá, ficam a Lúcia já tinha feito o catecismo, ficam para sempre. A Jacinta não se conformava com isso. Ela dizia assim: mas para sempre? Mas será que Deus não os tira de lá por algum... mesmo por muitos anos depois, será que não nos tira? Não, ou vai para o céu, fica para sempre, ou fica no inferno para sempre. Ah, mas ficar lá não está muito bem. E começaram eles a agir ao longo desses 6 meses, depois que as aparições cessam. O desencarne de Francisco se dá logo depois, os dois, um em 1919, para vocês imaginarem, Francisco, e a outra em 1920. Então, esses são anos intensos. As pessoas iam pedir coisas para eles, e eles viraram adultos. Né? Quantas vezes Jacinta foi apanhada com pessoas que chegavam desesperadas pedindo coisas para ela, e ela parava tudo e, segurando a mãozinha dela ali, rezava uma Ave Maria, criança, aquelas pessoas depois relatavam curas, relatavam um processo de mudança. O que a senhora estava dizendo ali? A senhora é o arquétipo mãe, a criação materna divina nos acolhe. E ela estava mostrando, o homem vive nesse processo todo de ego desenfreado que gera todo esse desatino civilizatório, expresso daquilo que sai das pessoas. Ora, a grande saída disso tudo está em entender
que nós somos seres divinos e precisamos expressar essa natureza divina, e a oração é o grande instrumento. E ela recomenda o terço, porque o terço ou qualquer outro tipo de instrumento, quando entendido como algo capaz de nos conectar ao divino, transforma a oração em poder. Ela pedia, rezem terços, e as crianças rezavam o tempo inteiro, todo dia. Tanto que desencarnaram muito rápido. Esgotaram as suas forças físicas, entregando, sabe, como se um sacrifício mesmo. E coisas interessantes da sua... Então ela focaliza o seguinte, olha, isso aqui é o inferno, rezem para que eles saiam. Isso é algo que não casa com a teologia católica, mas estava dito por ela. Outra coisa, ela pede sempre coisas aos sábados. Ela jamais pediu nada aos domingos. Todas as instruções dadas pela senhora a Lúcia e aos pastores, eventos, as 5 comunhões reparadoras são nos 5 sábados seguidos. O primeiro sábado de todo mês é um mês especial onde todos devem se unir para que a oração em comum seja mais forte, poderosa, transformadora, curadora. Todos os eventos são aos sábados. Ela aparece depois a Lúcia, porque os dois foram embora. E ela aparece a Lúcia em alguns momentos depois. Em 1926, ela faz Lúcia ter uma vidência. Lúcia é uma médium poderosíssima. E ela tem evidências incríveis. Ela mostra o Imaculado Coração de Maria como uma contraparte do Imaculado Coração de Jesus, ou a dizer, vocês não podem olhar Deus mais como alguém que pune. Nós estamos apresentando Deus na sua face materna como alguém que acolhe, que cura, tanto que curas absurdas. E ela dizia, nesses 6 meses, eu vou e volto aqui, eles faziam listas. Imagina o seguinte, alguém está vendo Nossa Senhora e eu estou precisando. Então as crianças vinham com um pedido e elas chegavam, senhora, tem aqui um pedido assim. O fulano de tal está dizendo, esse aqui está no purgatório, vai sair de algum tempo, esse está no inferno, precisa de mais oração. Essa vai ser curada, essa não vai ser. As coisas aconteciam. Foi uma relação íntima naquelas 6 aparições, e com Lúcia depois. Quando ela, em 1926, vai ver o que ela define na sua linguagem católica como a Santíssima Trindade, ela perde a noção de tempo e espaço dentro da sua cela, e ela vê uma coisa em forma de cruz e um ser informe, corporificado numa luz, e embaixo a visão da senhora, e nas mãos dela, ela abre a mão assim, estende, e um globo aparece por inteiro. Essa mão, a luz que sai, toma tudo, e está escrito dentro. Ela percebe essas 2 palavras aqui, ela vê escrita como se estivesse escrita em todos os lugares. Está grande, então. Esse é o lema. Oi? Graça e misericórdia. A última visão dela em 1926. Como a dizer, Deus é um Deus de graça e misericórdia. Se vocês entenderem isso, expressarem essa natureza divina nas suas vidas, e a oração for um instrumento para isso, o mundo está curado. Essa é a grande mensagem, e é universal porque ela nitidamente não se restringe à Igreja Católica. Ela nitidamente transcende. Baixa ali a árvore da vida, saindo. Enquanto a Cláudia baixa aqui, deixa eu dar uma olhadinha na minha cola. Tem histórias deliciosas aqui. Eu baixei ali, só para a gente usar um exemplo, porque qual é a grande estrutura? Por que se fala o tempo inteiro? Voltando ao contexto, todo o trabalho de todos os sábios, especialmente no século XIX, foi apontar a natureza materna de Deus como um instrumento de conexão para a nossa redenção. Então, os templários já haviam entendido isso dentro do cristianismo, mas nós vamos observar que
na concepção cabalista, dentro de uma tradição em que isso pode parecer uma heresia total, né? Do judaísmo clássico, Deus Mãe, na Kabbalah, essa Sefirá que aqui está, Binah, é a própria configuração da maternidade ou de Deus Mãe, porque a semente que não é semente se põe aqui e a sabedoria fecunda, e é daqui que parte toda a estrutura do universo criado, todos os seres, ou seja, a criadora, na verdade, é a mãe. Isso é um conceito que não se limita a Kabbalah, mas, por exemplo, se nós vamos olhar na tradição védica, é Kali, a mãe divina, que abarca dentro dela mesma as três potências manifestantes. Vishnu depois vai reproduzir a criação através da sua ligação com Lakshmi, vai emanar dentro de tudo, mas ele repousa no seio Vishnu de Kali. A mãe divina é que dá forma. Paramahansa Ramakrishna, todos os grandes sábios hindus apontaram e vivenciaram e mostraram a eficácia de nos conectarmos com a mãe. O paradoxo é que a mãe, e aqui na Kabbalah fica claro, ela está na coluna da esquerda, ou seja, a coluna da justiça ou do rigor. A mãe é o amor perfeito, mas é da mãe também que surgem as estruturas de retificação. Então nós temos que saber acionar o lado materno, que é esse que é exposto por Maria, de amor incondicional, para que o poder de retificação ou do julgamento não caia sobre nós. Vejam o paradoxo, porque ali mesmo está a semente da nossa redenção, mas está também a possibilidade do julgamento acontecer. Ou seja, portanto, aqui a palavra graça faz sentido e misericórdia como as forças que nos liberam das estruturas de julgamento que nós plantamos no passado. Se eu no passado criei com as minhas atitudes um tal conjunto de forças que vai se espelhar na minha vida, na forma de ações ou ocasião ou, enfim, ocorrências que espelham um julgamento que tomam a aparência de dor, de sofrimento, de lutas, de tudo que a gente precisa combater, desse processo nós geramos, há um antídoto que está dentro do próprio, eu vou botar muitas aspas aqui, mas é como tudo tem duas faces. Então a mãe, o seu poder julgador pode se transformar imediatamente num poder de misericórdia, de graça infinita, e é esse que nós precisamos agir. É aqui em Binah, a criadora, aquela que concebe todas as formas criadas em todos os níveis, em todos os universos, com todos os seus seres, que está a porta de redenção. Não é por acaso que, por exemplo, em Shavuot se conecta Binah, porque foi através de Binah que a Torá chega ao mundo. Então, a mãe está... Nós temos que passar pela maternidade divina para até mesmo chegar ao Pai. E entender isso é algo que faz mudar de água para vinho a nossa percepção da vida. Nós passamos a entender que a oração, seja qual for ela, pode ser um terço, se a gente gostar de rezar um terço, mas pode ser outra. Não precisa ser necessariamente aquela que foi preconizada naquele momento. Por isso a gente fala de mensagem universal. A conexão pode e deve ser nossa para com o divino. A nossa imagem e semelhança está oculta dentro de nós pelo nosso ego que entulhou aquilo ao longo dos anos. Desentulhar isto é papel da oração. E isto é preciso que seja entendido, porque se nós entendemos isso, nós damos passos fantásticos. E outra coisa mais, última, mais importante, fica claro aqui, quando ela diz, façam coisas pelos que sofrem. Isso só pode fazer sentido, porque às vezes dentro do espiritismo fica muito rígido a história assim, ninguém pode fazer nada pelo outro, cada um tem que cumprir o que é seu, ninguém pode passar por aquilo que não quer, que não devia passar, só você pode refazer o seu caminho, ninguém pode fazer por você. Esse é um conceito rígido e eu não tenho dúvida de dizer para vocês que, num certo senso, é completamente errado. Porque imagine o seguinte, se nós todos somos vindos da unidade, se dentro de cada um de nós existe uma raiz única,
Por que eu não se aceder a esta raiz, ou acessar, como as pessoas dizem, a esta raiz única, eu não posso agir ali e, sim, interferir na vida de outros? Faz sentido, sim, eu pegar karmas de outros e desfazer? Não é injustiça, não. É ato de amor. Porque se eu vou à raiz, eu entendo que lá, como nós somos todos um, eu posso agir para, no mínimo, aliviar, impedir que coisas aconteçam a outros, conseguir coisas para outros. Então, é verdade que isso acontece a todo momento. Em Fátima, as três crianças passaram a ser esse instrumento. Quantas pessoas elas curaram? Quantas pessoas elas transformaram? Tem uma história de uma senhora que era vizinha, e toda vez que eles passavam na porta, nesses anos que eles ficaram vivos, depois, xingava eles. Ou diabinhos, ou isso, aquilo, ou mentirosos. E a mãe ficava uma fera. E aí a Jacinta dizia, vamos levar isso como, né? Vamos entregar como sacrifício, não vamos ficar chateados, não vamos passar. Até que um belo dia, ela vê a Jacinta, depois que ela xinga muito, se esconder assim uma coisa, e tentando se esconder, e reza, bota as mãozinhas para o céu e começa a rezar pedindo por ela. E ela vai atrás e surpreende a cena. Deve ter sido alguma coisa muito linda. E quando ela surpreende essa cena, ela, no mesmo momento, ela percebe que o que estava em jogo ali era algo muito real. Ela não só percebe, como ela cai em pranto, chega, pede perdão, e vai a Jacinta pedir que ela reze pelo filho, que estava indo para a guerra e que ela queria que esse filho não fosse. A Jacinta diz, vamos que nossa senhora vai te ajudar. As duas sentam, uma criança pequenininha, ela não tinha nem altura, então a Jacinta fica em pé, ela baixa, rezam ali, e 2 meses depois o filho vem visitá-los com a mulher, porque ele ia para a guerra. Na hora H que ele teve uma febre, foi tirado do exército e foi aliviado de sair para a guerra. E a mulher se torna, enfim, alguém que no momento xingava. Então, esse processo de você transformar o outro, de agir em função de curar, de mudar as situações, é possível. Isso vem sendo mostrado a nós, e quando fenômenos como esse se dão em Fátima, dizem, você tem potencial para, através da sua oração, fazer trabalhos que se refletem em outras pessoas. Sim, o karma não é algo tão rígido a ponto de não poder ser mudado, a não ser pela própria pessoa. Isso é um engodo de entidades que não querem a nossa evolução. Pode sim, até porque na hora que você desperta uma pessoa dessa, essa pessoa vai ter chance de começar a viver. E quem diz que o processo daí para frente vai ser assim ou assado? Ninguém pode dizer. E a gente pode sim trazer para nós situações e transformá-las quando a gente tem a consciência conectada na unidade. Essa, mas talvez seja de todas a grande mensagem de Fátima. Essa evidência de que é possível fazer isso. É possível limpar tudo aquilo que o ego construiu ao longo dos séculos. Limpar significa curar, significa renovar, significa... E nós vamos batalhar com isso todo dia. Uma das manifestações, ela diz claramente a senhora que era uma luta diária, no sentido de que a gente deveria perseverar, ainda que houvesse dias que a gente ficasse menos evidente, que a gente fica mais afastado dessa conexão, dessa consciência, a gente volta no outro. E está aí à disposição da gente, né? Quer dizer, acabou que virou, logicamente, com uma belíssima, o local é maravilhoso, mas aí é preciso que a gente vá por cima daquilo para sentir o que está por baixo. E continua vibrando ali uma força, que a gente, fisicamente, quem possa estar, ótimo, mas quem não possa estar fisicamente pode se conectar. Quando estiver em casa meditando ou orando, porque ali está estabelecido um ponto de luz enorme para o mundo inteiro, independentemente da crença que a gente tenha. Enfim, as aparências, as divergências são nossas, não são da essência. Bom, eu queria, para terminar, uma das coisas que eles faziam, até como eu comentei aqui, eu particularmente tenho uma ligação muito forte. Eu não fui interessado em fazer um tema hoje, que caiu na segunda-feira,
há 2 anos atrás, eles depois que eles viram a senhora, depois da última aparição, antes mesmo, eles viviam ali, tem uma gruta, que é conhecida hoje como a Mata do Cabeço, onde eles se refugiavam, principalmente a Jacinta. E depois das aparições, mais ainda, porque imagine, as pessoas todas vinham para falar com eles, que iam ouvir, que eles repetissem a história. E eles tinham horror disso. Então, enquanto eles puderam correr, eles corriam para o meio do mato e ninguém sabia, eles se enfiavam numa grutinha e ficavam ali escondidos, rezando, pedindo, fazendo o trabalho que a senhora tinha pedido para eles fazerem. E a Lúcia conta isso aqui. A Jacinta, principalmente, que era mais arredia dos 3. E eu tive, há 2 anos atrás, a felicidade, acho que fora de qualquer mérito, de estando ali, andando ali pelo monte, ter dado de cara com essa gruta, e ao olhar para ali, para dentro, aconteceu alguma coisa que eu até já relatei aqui, não vou detalhar hoje tanto, acho que não é esse o objetivo, mas eu sabia até que existia, não sabia onde era, estava passando pelo monte, dei de cara para ali, a luz que vinha lá de dentro era tão grande que com a luz vieram os 3, e eu posso dizer para vocês, esse testemunho eu posso dar, são anjos, né? Lúcia já estava desencarnado, e disponibilizam esse amor o tempo inteiro, para quem quiser. Não são os únicos, ainda bem, na verdade nós todos somos, só a gente não sabe disso, mas eles já sabiam, provavelmente, antes de vir para o mundo, continuam fazendo esse trabalho. E o que eu vi ali, depois, enfim, eu tinha uns rosários no bolso que eu tinha comprado para dar de presente, e a Jacinta, com uma delicadeza infantil, pôs a mão assim dentro do bolso, né, e eu senti que saía aquelas luzes do rosário, e ficavam ali, ainda tem alguns, enfim, dei alguns, não tinha tanto, se eu soubesse. Mas eram os que havia, mas ali ficou muito claro para mim que é um evento que transcende o tempo, transcende o espaço, vibra agora aqui, por exemplo, e vai vibrar todas as vezes que a gente se conectar com ele. Se nós formos ou não formos católicos, não importa, eu até sei as encarnações da Jacinta para trás, e posso dizer para vocês que uma boa parte delas não foi dentro da religião cristã. Então, eu queria ler para vocês as palavras da própria Lúcia, nesse finalzinho, algumas coisas interessantes. É aquilo que eu contei para vocês, né? Quando nesse dia chegávamos a pastagem, a Jacinta sentou-se pensativa em uma pedra. Jacinta, anda a brincar. Hoje eu não quero brincar. Mas por que não queres brincar? Já tinha sido depois da aparição. É porque estou a pensar. Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifício pela conversão dos pecadores. Agora, quando rezarmos o terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso inteiro. E os sacrifícios? E os sacrifícios? Como havemos de fazer? O Francisco discorreu em breve em um bom sacrifício. Demos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar. E assim eles seguiam fazendo. E aí, aquela cena do inferno, que eu relatei para vocês, mas com as palavras dela muito mais interessantes. Mas diz ela, né, quer dizer, fica no inferno e fica assim, não satisfeita, insatisfeita, diz, mas olha, então depois de muitos anos o inferno ainda não acaba? E aí, ela ficava sem resposta, Lúcia, outras vezes. E aquela gente que lá estará dele não morre? E não se faz em cinza? E se a gente rezar muito para os pecadores, Nosso Senhor livra-os de lá? A Lúcia ficava olhando assim, como assim. E com sacrifícios também, coitadinhos, havemos de rezar muito e fazer muitos sacrifícios por eles. Ela continua fazendo isso até hoje, espero ter certeza. E depois acrescentava, que boa é aquela senhora, já nos prometeu levar para o céu. Ela tinha visto o inferno. E os fenômenos são impressionantes, porque fica claro também, porque muito dentro do catolicismo a percepção de que você só vai viver depois da ressurreição. Mas ali mostra com clareza o diálogo da senhora aparecendo para eles. Olha, o Francisco vai no dia seguinte, mas eu estou lá esperando, eu venho aqui conversar com você. Ou seja,
está livre e vai continuar vindo, vai continuar falando, vai continuar trabalhando, né? Vai buscar, vieram conversar com eles tantas vezes. Ou seja, sutilmente aqui vem uma injeção de luz dentro, né? Uma percepção rígida que eu podia haver. Os trabalhos são até nesse nível. E aí, por último, eu vou ler. O lugar foi tão... A árvore onde ela apareceu não resistiu 3 aparições. Na terceira já não tinha mais a árvore, porque as pessoas pegavam um pedaço e levavam. Virou só uma trave, assim, né, que elas ficavam ali embaixo. Depois uma capelinha mas tem uma oração que eu queria terminar, que a Lúcia faz para a Jacinta, né, que eu acho que é fantástico. Aliás, tem umas coisas interessantíssimas aqui. O Francisco gostava, por exemplo, de cantar o seguinte: eu amo a Deus no céu, amo, mas amo também na terra. Amo o campo, as flores, eu amo as ovelhas na serra. Eu sou uma pobre pastora, eu rezo sempre a Maria no meio do meu rebanho. Eu sou o sol do meio-dia. Com os meus cordeirinhos eu aprendi a saltar. Sou a alegria da serra, sou o lírio do vale. Isso é uma criança de 9 anos. E aí, a prece que ela faz para a Jacinta depois, se ela pedindo, ela escreve isso, que eu queria deixar como se fosse a nossa, pedindo que a vibração dela esteja conosco aqui, que da gente daqui para os nossos, aqueles que nós amamos. E eu tenho testemunhado o quão iluminado é esse espírito. Prece a Jacinta. Ó tu, que a terra passaste voando, Jacinta querida, numa dor intensa, Jesus amando. Não esqueças a prece que eu te pedi. Ser minha amiga, junto do trono da Virgem Maria. Lírio de candura, pérola brilhante, ó, lá no céu, onde vives triunfante, serafim de amor, com teu irmãozinho, roga por mim aos pés do Senhor. Eu peço que essa prece seja a nossa também, e que a gente faça um pouco de silêncio, cada um de nós. Nesse momento as palavras dizem menos, para a gente poder perceber o trabalho espiritual, que é nos conectarmos a canais como Jacinta, Francisco, Lúcia, para que o Pentecostes amanhã possa nos fazer também mergulhar nessa consciência. Os caminhos que queremos cruzar na vida, os nossos anseios, os nossos desejos, porque nenhum deles é desprezado quando a nossa alma pulsa e vibra de verdade. Possamos ter uma bela semana e belos dias daqui para frente, certos que essas duas palavras, graça e misericórdia, são força real e poder que podemos usar em nossas vidas. Sejamos misericordiosos e a misericórdia se derramará sobre nós. Obrigado.
próxima semana.